a gente. NSC Notícias. Oferecimento Queres, empréstimo pessoal. Saque e concorra até 100 mil em prêmios. E Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite. Vai ser sepultada amanhã a brasileira que morreu no Chile na semana passada. A morte de Nayara Witt, de 33 anos, ainda é um grande mistério. A família dela, que vive aqui em Santa Catarina, não irá para o enterro porque não conseguiu autorização do governo chileno. Hoje a repórter Marina Dal Castanhê conversou com o irmão da modelo. Além da tristeza pela morte de Nayara, desde a semana passada, Estava feliz, tinha comprado um tênis, quer voltar à academia a funcionar. A família só ficou sabendo da morte pelo ex-marido de Nayara, com quem a modelo teve uma filha. O pai de Nayara tentou contato com Rodrigo Del Valle Mihak, atual namorado dela, mas não teve retorno. Meu pai não conseguia falar com ele diversas vezes, não conseguiu falar com ele. E aí vinha aparecendo fatos que são totalmente diferentes do que ele falou. O namorado de Nayara disse à polícia que estava sentado no sofá no momento em que ela passou correndo e se jogou da varanda do apartamento. Agora, a babá disse que ouviu gritos da Nayara e que ouviu um vaso quebrando, e realmente tem um vaso um vaso de plantas no chão quebrado. O que nos estranha é que não houve uma perícia no apartamento nesse momento, né? Então isso foi acontecer 3 dias depois. O celular da Nayara sumiu, a bolsa da Nayara sumiu. São diversos fatos que vêm acontecendo, né, que não condizem com o que o atual namorado dela, o Rodrigo, fala. Na quarta-feira passada, Nayara morreu depois de cair do 12º andar de um prédio em Santiago, no Chile. A modelo, que vivia no país há 16 anos, ficou famosa depois de ter participado de um programa de TV. Nas redes sociais, há apelos para que o caso seja esclarecido. O irmão da modelo enviou uma carta ao governo brasileiro pedindo ajuda nas investigações. A família acredita que pode se tratar de um caso de feminicídio. A investigação no Chile passou para o Departamento de Homicídios. O procurador responsável pelo caso disse que está coletando dados para esclarecer as circunstâncias da morte. A família da modelo, que mora em Santa Catarina, desistiu de ir para o enterro no Chile por não ter conseguido a autorização do governo de lá. A entrada no país ficou mais difícil por causa das restrições durante a pandemia. Os parentes dizem que não receberam qualquer retorno das autoridades chilenas. O velório vai ser à distância. Então nós autorizamos o ex-marido dela a retirar o corpo da Nayara e fazer o funeral no Chile com seus amigos. A Nayara não tinha motivos para isso, entendeu? Então é isso que pesa na nossa cabeça. A Nayara era cheia de sonhos. A Nayara tinha muitos sonhos. Está na UTI a menina de 7 anos que caiu ontem de uma tirolesa no Vale do Itajaí. A Patrícia Silveira traz mais detalhes para a gente. Fabian, a menina estava com o irmão e com a mãe em um hotel fazenda em Pomerode quando aconteceu a queda. Ela caiu ontem de uma altura de 6 metros enquanto brincava em uma tirolesa. A menina foi levada pelos bombeiros até o Hospital Rio do Texto, na mesma cidade, mas depois precisou ser transferida para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, onde permanece até agora. Segundo o pai da menina, ela quebrou o fêmur, que é um osso da perna, o pulso e 2 vértebras. Hoje à noite vai passar por uma cirurgia na perna. Ela está na UTI porque os médicos identificaram que houve um sangramento no rim. A mãe e o irmão, que viram o momento da queda, dizem que o cabo que prendia a menina ao cabo principal da tirolesa soltou, mas eles não sabem se arrebentou ou se estava mal amarrado. A Polícia Civil fez uma perícia hoje de manhã e investiga as causas do acidente. O hotel não quis comentar o que aconteceu. A família mora em Florianópolis. Patrícia Silveira para o NSC Notícias. Um homem foi preso depois de tentar agarrar à força uma mulher.
Um homem foi preso depois de tentar agarrar à força uma mulher em um ônibus que passava por Apiúna, na BR-470. A vítima conseguiu escapar e foi à cabine do motorista pedir ajuda policial. O homem foi preso em flagrante por importunação sexual. Vamos ver o que mais é notícia hoje no estado. A BR-101 ficou totalmente interditada no sentido norte hoje à tarde em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. O bloqueio foi necessário para virar uma carreta que tombou durante a madrugada e deixou o trânsito em meia pista por mais de 7 horas. Ninguém se feriu. A carga de carvão vegetal da carreta teve que ser transferida para outro caminhão. Um treinamento para situações de catástrofes naturais está mobilizando o Exército e outras forças de segurança em Blumenau. O simulado de ajuda humanitária tem como objetivo preparar as equipes para atuar em desastres, realizando situações fictícias. O treinamento segue até sexta-feira na cidade. Depois de quase 24 horas de trabalho, o incêndio nos campos do Quiriri, na região norte, foi contido. A área queimada tem cerca de 450 hectares, o que equivale a 630 campos de futebol. Ainda não é possível determinar as causas do incêndio. E pescadores encontraram uma baleia jubarte presa em redes de pesca hoje à tarde em Balneário Barra do Sul, no norte do estado. Equipes do projeto de monitoramento de praias da Univille foram avisadas e se deslocaram ao ponto no fim da tarde para avaliar a condição física do animal. Dependendo do estado da jubarte, os bombeiros e a polícia ambiental serão acionados para ajudar no resgate. A seguir, a falta de vacinas deixa milhares de pessoas sem receber a primeira dose em Santa Catarina. E o que fez a venda de carros usados aumentar mais de 60%. Será que Bianca e Duca vão voltar às boas? Tá tudo muito confuso. Eu não sei se eu não. Olha só. E se a gente fizer o seguinte? Se a gente junto descobrir se sem precisar sair de casa. Tenha desconto em roupas e calçados confortáveis para manter a rotina de exercícios. Itens para o seu bichinho de estimação. Bebidas para relaxar e descontrair. Além de ótimas opções de refeições mais saudáveis. Acesse clubnsc.com.br e aproveite! Hoje, depois do Jornal Nacional, a notícia sobre o roubo do talismã do comendador se espalha e começa uma caça a esse tesouro. E a pedra cor-de-rosa, vai! Desembucha, catraia! É isso que tu tá falando? Mas nem morta! Já que deu ideia. Império. E logo depois, essa não é uma família normal. É uma família incrível. Há poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai, quando faz direito. Os Incríveis 2, no cinema especial. Um decreto estadual com alterações nas medidas restritivas deve ser publicado nas próximas horas no Diário Oficial do Estado. Entre as determinações já confirmadas, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e serviços não terão mais horário de funcionamento delimitado em função da pandemia. Com isso, não há mais necessidade de encerrar as atividades antecipadamente, mas os protocolos sanitários precisam continuar sendo respeitados. Servidores do Executivo devem voltar ao trabalho presencial. Vale para a administração direta e indireta. Máscaras. Trabalho presencial. Vale para a administração direta e indireta. Máscaras são obrigatórias em todo o território estadual em espaços públicos e privados, com exceção dos espaços domiciliares. Eventos de grande porte ou com mais de 500 pessoas precisam apresentar um plano de contingência e passar por avaliação de gestores regionais e da Secretaria de Estado da Saúde para liberação. Competições esportivas, públicas ou privadas, ainda não podem ter público. O decreto também mantém o estado de calamidade pública até 31 de outubro. Vamos atualizar os números da Covid em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, nós tivemos o registro de 35 mortes no estado.
mapa de risco foi atualizado no sábado, permanece o mesmo, 8 regiões em gravíssimo, 8 em grave. Na evolução dos casos ativos de ontem para hoje, subiu um pouquinho mais, estamos com 18.132. Dos casos confirmados nas últimas 24 horas, 2.773. E das pessoas recuperadas da doença, 2.175. Parece Joinville, Blumenau e Itajaí com o maior número de casos ativos. Muitas cidades catarinenses interromperam a aplicação da primeira dose ou restringiram o público-alvo da vacinação contra a Covid por falta de vacinas. A gente vai falar ao vivo com o Arildo, porque tem município aí do norte do estado nessa lista, né, Arildo? Boa noite. É isso mesmo, Fabiano. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, hoje Jaraguá do Sul emitiu uma nota dizendo que só vai continuar com a aplicação das primeiras doses quando receber novas remessas do governo do estado. Com isso, a partir de hoje, o município aplica apenas a segunda dose e ela é para quem já está no prazo de reforço. Ainda aqui na região norte, Guaramirim e Rio Negrinho também estão nessa situação. Suspensa a primeira dose, segunda dose para quem já estava agendado. Mas uma das regiões mais preocupantes é a Grande Florianópolis. Por lá, o alvo é o único contemplado com a primeira dose em Balneário Camboriú, no litoral, também por falta de vacinas. No Vale do Itajaí, Indaial não aplica a primeira dose para nenhum público. No sul do estado, Tubarão e Araranguá não tem mais vacina para o público da indústria. E para encerrar, no oeste, Chapecó, Xanxerê e Concórdia estão sem primeiras doses para todos os públicos prioritários. Fabiano, a gente segue acompanhando essa imunização por todo o estado, torcendo para que avance o quanto antes e que a vacina chegue para todo mundo. Volto com você no estúdio. Obrigado, Arildo. Tem novidades sobre isso, viu? O governador Carlos Moisés anunciou há pouco que vai distribuir amanhã 125 mil doses de vacinas para os municípios. Elas estavam guardadas para o uso de segunda dose, mas pela falta das primeiras doses, serão utilizadas para esse fim pelas cidades catarinenses. A medida foi tomada pelo estado depois de uma sinalização do Ministério da Saúde, que informou que vai enviar 125 mil doses da vacina da AstraZeneca para Santa Catarina. A data, no entanto, ainda não foi confirmada. Então, o que o governo está fazendo? Antecipa as 125 mil que tem agora e quando chegar essas outras 125 mil, elas vão ser reservadas aí para a segunda dose. Vamos ver agora o cronograma de vacinação das maiores cidades de Santa Catarina. Florianópolis vai aplicar primeiras doses em gestantes, lactantes e puérperas. A segunda dose é para quem estiver no prazo. Joinville aplica primeiras doses em pessoas a partir de 39 anos, além de trabalhadores das indústrias e grupos já anunciados. Tem segunda dose para quem tem agendamento confirmado. Blumenau vacina com a primeira dose as pessoas acima de 38 anos, além dos grupos anteriores, exceto os trabalhadores da indústria. Segunda dose para os já agendados. Itajaí dose pessoas entre 40 e 59 anos, gestantes, puérperas, mulheres que amamentam crianças menores de 6 meses a maiores de 2 anos, além dos grupos anteriores. Segunda dose para quem estiver no prazo. Em Criciúma, segue a imunização de primeira dose em pessoas de 38 anos. Segunda dose para quem estiver no prazo de reforço. Em Lages, recebem a primeira dose os trabalhadores da indústria a partir de 30 anos. Segunda dose para vários grupos. E em Chapecó, não tem vacinação amanhã. Mais informações no G1 Santa Catarina. Desde o início da pandemia, os preços dos carros usados não param de subir. Se o momento é ruim para quem quer comprar, é excelente para quem quer vender. Dona Eliane está com novos planos de investimento. Para poder realizá-los, ela não quis fazer financiamento e muito menos pegar empréstimo no banco. A única saída foi abrir mão do carro. A gente costumava antes, a cada 2 anos no máximo, para não haver desgaste nem desvalorizar, a gente trocava de carro. Esse ano a gente resolveu fazer uma outra coisa, né? Vender o carro. O que ela não esperava é que a venda seria tão rápida. Eu procurei um vendedor que era da nossa confiança, né? De uma concessionária que a gente sempre pega carro lá. Só que, para minha surpresa, ele falou comigo num dia, no outro dia ele me ligou, a pessoa veio, olhou o carro e o carro foi vendido em menos de 24 horas.
Quem também está surpreso é o Kleber. Ele é dono de um portal de vendas de veículos com 270 lojas cadastradas. No início da pandemia, imaginou que perderia contratos, mas não foi o que aconteceu. E nós tivemos uma surpresa bem grande, que foi o aumento do número de lojas do nosso portal nessa época, início de pandemia até hoje. Nesta loja de carros de Criciúma, a venda de usados só vem crescendo desde o início. O aumento cresceu em média de 50%, 60% nas vendas de seminovos. Tudo isso nada mais é do que reflexo da pandemia. Com o dólar nas alturas e fechamento das montadoras no Brasil, a venda do 0 km caiu. Consequentemente, aumentou a procura pelos seminovos. Dados da FenaBrave mostram que no primeiro semestre deste ano, as vendas de carros usados no Brasil cresceram 63% se comparado com o mesmo período do ano passado. Aqui em Santa Catarina, o órgão não contabiliza a venda de usados, mas o diretor regional explica esse reflexo no estado. Neste mês de junho, em relação ao mês de maio, houve uma queda de 4,3% na venda de automóveis e comerciais leves em Santa Catarina. E quando comparado ao primeiro semestre de 2021 contra o primeiro semestre de 2020, quando iniciou a pandemia, muito baixa naquele período de março, abril, maio e junho de pandemia, que tivemos fechados e toda essa história. Depois do intervalo, o acesso ao aeroporto de Florianópolis representa perigo e insegurança para quem trafega pelo local. E depois de 3 pontes completamente interditadas em Brusque, mais uma estrutura apresentou problemas na cidade e está com o trânsito restrito. Alô, catarinense! Em 30 dias, Santa Catarina aplicou mais de 1 milhão de doses contra a Covid-19. Do dia 31 de maio até o dia 30 de junho, o estado teve o maior período de vacinação contra o coronavírus. Quase 3 milhões de catarinenses já receberam pelo menos uma dose. E você, acompanhando o seu calendário vacinal? Não perca o seu dia! Esta pandemia transformou conexões. As conexões profissionais, as que tocam o coração. As conexões com a natureza, com os seres humanos. As conexões que transformam. As empresas também mudaram. Prêmio Empresa Cidadã. Inscreva o seu case nas categorias Preservação Ambiental, Participação Comunitária, Desenvolvimento Cultural, Combate à Pandemia. Inscrições até 16 de julho pelo site Prêmio Empresa Cidadã. Realização ADVB Santa Catarina. Salve-se quem puder. Última semana. Será que você ama mesmo o Alan ou você se apaixonou pela vida dele? Rafael e Alan. Quem vai conquistar o... Se apaixonou pela vida dele. Rafael e Alan. Quem vai conquistar o coração da Kira? A única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada. Mas eu tenho. Nunca tive tanta certeza na minha vida. Eu te amo, Kira. Daqui a pouco... Você não esquece que os seus sonhos também são os meus. Te amo. Salve-se quem puder. Mais uma ponte apresentou problemas de estrutura em Brusque. É a 4ª em menos de 3 meses. Uma situação curiosa motivou um protesto inusitado. Esse mergulhador fez uma manifestação na água hoje, pedindo mais atenção do governo municipal com as pontes de Brusque. Estão deixando de fiscalizar. A ponte do bairro Dom Joaquim é a 4ª que apresenta problemas na estrutura em menos de 3 meses em Brusque. Desde ontem está interditada parcialmente. Caminhões, ônibus e veículos com mais de 2,30 metros de altura não podem passar. A ponte ficou comprometida por causa do excesso de peso, segundo a prefeitura. Ainda não tem obras previstas para acontecerem no local. Por isso, não tem data para a estrutura ser totalmente liberada.
Na semana passada, essa outra ponte no bairro Santa Terezinha apresentou fissuras e foi interditada. A prefeitura tenta recursos com o governo federal para construir uma nova estrutura. No mês passado, uma ponte caiu no bairro Guarani. Câmeras de monitoramento mostraram que um caminhão escapou por pouco e uma mulher chegou a cair junto com a ponte, mas teve apenas ferimentos leves. No final de abril, a cabeceira de outra ponte no bairro Santa Terezinha desabou. 3 carros com 4 pessoas passavam pela ponte quando houve o desabamento. Ninguém ficou ferido. A estrutura está sendo reconstruída. Essas pontes, apesar de elas terem uma certa idade, elas têm as suas estruturas fadigadas em função da alteração do trânsito, né? Elas foram projetadas por... Oi! Vem acompanhando e tentando fazer as alterações de trânsito para que não haja mais problemas no futuro. Se o cronograma previsto fosse seguido, dentro de 2 semanas, o acesso ao aeroporto de Florianópolis estaria enfim iluminado. Mas a empresa responsável pelas obras pediu mais tempo para a execução do serviço. Enquanto isso, quem passa pelo local reclama da falta que a iluminação tem feito. Atenção passageiros com destino a Florianópolis. Ao desembarcarem, recomendamos o uso de visão noturna. Se não for possível, cuidado com os veículos na direção contrária. Cuidado com a neblina. É péssimo, né? Péssimo. Isso aí eu acho que é o único aeroporto do mundo que não tem iluminação no acesso. E cuidado com os ciclistas. É bastante complicado, né? Ali está o Aeroporto Internacional de Florianópolis. E agora vocês vão ver, aliás, não vão ver nada, porque daqui para frente não tem mais iluminação. Vou fazer o seguinte, vamos pegar carona para mostrar para vocês como é que é essa experiência de quem está chegando na cidade e precisa ser recebido pela rodovia. Bom, a gente saiu do acesso e agora sim a gente vê, né, a rodovia de pista simples nessa primeira parte. Ó, essa é a sensação que a gente tem quando está vindo um carro no outro sentido. Agora, antes de continuar a viagem, vamos voltar um pouco no tempo. 2013. Começam as obras do novo acesso ao sul da ilha e que levariam a um novo aeroporto da capital. O governador era Raimundo Colombo. 2015. As obras pararam no começo do ano. Em agosto, uma nova empresa começa a trabalhar. 2017. A Floripa Airport assume a concessão do aeroporto Hercílio Luz. Um trecho das obras de acesso ainda nem tinha prazo para começar. 2019. Com Carlos Moisés governador, o novo terminal começou a funcionar, ainda sem acesso concluído. O governo fez um puxadinho, ligou a pista sentido centro à pista sentido bairro e colocou o trânsito em uma faixa para cada lado. O tráfego foi liberado no escuro. Em menos de uma semana, 2 carros bateram de frente e uma pessoa ficou em estado grave. Depois de um jogo de empurra com a prefeitura, o governo decidiu bancar a obra de iluminação. Assinou contrato com uma empresa em março no valor de R$4.600.000, mas ainda não se enxerga resultado algum. A gente vai pegar agora a parte duplicada que vai em direção ao centro da cidade. Nesse acesso tem iluminação, a gente consegue ver tudo com clareza. E olha o que acontece. De repente, escuro de novo. No meio desse breu, parece que estava vindo um vagalume. Não, era o Sérgio mesmo, que surgiu das sombras. Eu moro no Ribeirão da Ilha e trabalho no Estreito. Você vai sempre estagiar de bicicleta? Todo dia. Compromete bastante o ciclismo, a segurança. E de dia a gente encontrou um Valmir e ele não reclamou só da insegurança. É uma pena que os nossos governantes fazem as coisas sempre pela metade, né? De bicicleta, você passaria